Olá, bem-vindo mais uma vez de volta ao canal Mulheres e Mães Internacionais. E eu já estou aqui com a minha blusinha para mostrar para vocês que agora a gente é uma marca de mulheres internacionais que deixam o seu legado, o seu melhor. Depois eu mostro mais e falo mais sobre isso com vocês. Se alguém se interessar, deixa lá nos comentários e eu explico para vocês como isso funciona. Mas vamos para o tema do nosso vídeo de hoje. Nosso vídeo de hoje vai entrar no assunto que é impossível que em qualquer lugar do mundo que você esteja agora, que você não tenha ouvido falar sobre o submarino, que a princípio desapareceu e muitas buscas foram feitas e aos poucos foram aparecendo destroços. E a pergunta de hoje, o que tem em comum esse submarino Titã com as mulheres internacionais? Eu fiquei pensando muito a respeito disso, né? Como é possível pessoas tão inteligentes pagarem um alto preço para fazer uma viagem sem volta? Uma viagem que oferecia tantos riscos. Por que isso acontece? Porque a gente não está falando de pessoas ignorantes, a gente não está falando de pessoas desinformadas. São pessoas, as mentes mais brilhantes e as contas bancárias mais ricas do mundo, né? O que levou essas 5 pessoas a fazer essa viagem sem volta? É sobre isso que a gente vai falar e também fazer um equilíbrio, um balanço, fazer uma comparação, na verdade. O que tem em comum com nós, mulheres internacionais, que estamos escrevendo uma nova jornada, deixando legado, buscando novos horizontes, superando fronteiras em busca de um sonho. Então, vamos embora? A questão é a seguinte, gente. Semana passada, 18 de junho de 2023, 5 pessoas mergulharam dentro de um submarino para uma viagem sem volta, mas eles tinham um objetivo: visitar, olhar, observar os destroços do Titanic. E isso não foi a primeira vez que aconteceu. Outras expedições já tinham sido feitas, mas o caminho, que o transporte que eles utilizaram não oferecia nenhuma segurança, ou pouca segurança. Se tratava de uma viagem experimental, sem requisitos básicos de segurança, controlado por um controle remoto de videogame. Hoje vira meme, né? Todo mundo fazendo zombaria com a estrutura de segurança tão precária, num espaço tão precário, com uma aventura tão rudimentar, custar um valor tão alto. Por mais que, olhando de fora, tudo parecesse muito rudimentar, muito sem segurança, sem estrutura, as pessoas pagaram cerca de 250 mil dólares, o que é mais ou menos 1,5 milhão, 1,2 milhão de reais, para uma viagem que eles assinaram o contrato dizendo: você pode morrer, o risco é esse. Era um risco conhecido e ainda assim eles assumiram esse risco. E eu pergunto mais uma vez, por que pessoas inteligentes, pessoas que têm conhecimento, elas se propõem a uma aventura tão arriscada como essa? E aí eu quero trazer um pouco para a nossa realidade e te dizer que o sonho, todos nós precisamos de sonho, ser movido por sonho. Uma vida sem sonho, sem objetivo, é uma vida insossa. É uma vida que você não sabe por que você existe. Então, o sonho é fundamental. Mas a grande questão, quando o sonho se torna uma fantasia. O que é um sonho? O sonho é algo que você deseja muito e para alcançar esse sonho, você se planeja, você se organiza, você avalia os prós e os contras. E a fantasia não, você já está tão tomada pelo sonho que você ignora todos os alertas, que você ignora tudo que é possível, todos os requisitos contrários a você alcançar o sucesso, porque você só está focado em alcançar lá e ignora tudo, todas as informações, todas as verdades que poderia te orientar a organizar melhor esse sonho. Então, eu acho que a grande diferença que nós temos aí
É entre sonho e fantasia. Quando que isso se tornou uma fantasia para essas pessoas? Quando eles ignoraram a realidade dos riscos e do perigo. E aí eu trago para a nossa realidade, começo a falar sobre as mulheres internacionais ao redor do mundo. Quantas vezes vocês ouviram falar de mulheres que mergulharam, mulheres ou até homens também, mas o nosso foco específico são mulheres, que mergulharam num submarino de uma viagem internacional carregando drogas para um país cuja a penalidade para esse crime é pena de morte. E aí não tem como falar, não tinha informação, se eu entrasse com drogas em tal lugar, poderia ser condenada à pena de morte. Porque o tráfico de drogas no Brasil, a penalidade é uma cultura que você conhece, por mais que seja terrível, ser preso, condenado e tudo mais, passar anos da sua vida no presídio, mas a pena é uma. Quando você se arrisca a fazer esse mergulho nesse submarino para uma outra cultura, com uma nova norma, com uma nova legislação, e a penalidade é a pena de morte, e ainda assim você se submete, nada difere você dessas pessoas que mergulharam nesse submarino para uma viagem sem volta. Quantas e quantas mulheres que você conhece, que conhece uma pessoa na internet, muda, vai viver em uma outra cultura, que ela não fala a língua, que ela não domina as normas, que ela não conhece ninguém além dessa pessoa. É um mergulho com altos riscos de dar errado. Qual a possibilidade disso dar certo? O que eu posso te falar é 50%. Pode ser que você tenha encontrado o príncipe da sua vida e que vai dar tudo certo, que você vai casar, que você vai ter filho, blá, 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 e ótimo. E tomara que seja assim em todos os casos. Mas nós sabemos que na realidade não é assim. Se você pegar os grupos de mulheres que todo santo dia estão falando, vim morar aqui, seja qualquer país, eu moro aqui na Irlanda, mas na Irlanda, na Dinamarca, nos Estados Unidos, todos os grupos de mulheres, todos os dias, estão pedindo ajuda. Meu parceiro é agressivo, meu parceiro não deixa eu ficar com meu filho, meu parceiro me expulsou de casa e eu não tenho para onde ir, eu não falo a língua. Aí as pessoas falam assim, procura ajuda em tal lugar, assim que ajuda mulheres nessas condições. A pessoa não sabe chegar no lugar, a pessoa não sabe falar, se expressar, porque não conhece a língua. São todos os riscos assim, todos os sinais que aquilo podia dar errado, mas a pessoa mergulhou naquele submarino. Por mais que tenha informações, todos os dias isso acontece. E no primeiro momento você fica com pena, fala assim, não, vamos ajudar. Existe uma comunidade brasileira aqui, uma comunidade de mulheres que uma ajuda. Mas depois, a quantidade de histórias que se repete todo santo dia, pedindo o mesmo tipo de ajuda, você já pensa, é mais uma. E como não é possível ajudar todas as pessoas, você acaba sendo mais um número de pessoas que vai depender no país, no exterior, de ajuda do governo. Aí, dependendo do seu momento de desespero, você pega esse seu filho que você teve desse relacionamento e foge para o Brasil sem ter o mínimo conhecimento da Convenção de Haia, que, aliás, tem aqui nesse canal como funciona a Convenção de Haia. Aí depois essa atitude acarreta o outro problema, que você perde a guarda do seu filho ou da sua filha ou dos seus filhos, que às vezes você não consegue recuperar nunca mais até a criança crescer, para você poder estabelecer um convívio, uma relação maternal com esse filho. Gente, é como mergulhar no submarino, que mostra todos os riscos, mas você quer viver aquela aventura, porque já não é mais um sonho onde você mensurou qual é o passo a passo de alcançar, viver aquele sonho. Você ainda está na fantasia, você transforma aquilo em uma fantasia. Por isso que eu gosto muito do canal da Ana. Tem até um vídeo aqui que eu falo sobre o canal dela, de uma brasileira do interior do Ceará. Gente, eu gosto de falar aqui nesse canal de mulheres que inspiram, sabe? Porque
ela saiu do Brasil para casar com o italiano, e quando ela postava a realidade dela com o italiano, as pessoas criticavam. Como você saiu do Brasil para morar com um homem pobre, para você ter que estudar, você ter que trabalhar? E ela tá galgando passo a passo o caminho dela, deixando um legado lindo, incrível, sempre falando, gente, pessoas ricas não vão para outro país procurar gente pobre para transformar a vida. Sabe? Acorda, a realidade é essa. Eu vim aqui, eu trabalho, eu estudo, a minha vida de uma vida de mulher, de vida real. Mas muitas mulheres ainda estão pensando na fantasia. Não, eu vou me casar, vou encontrar um estrangeiro, vou me casar, vou ter uma vida de princesa, não preciso trabalhar e tal e tal. Preciso aprender a língua, não preciso estudar, eu não preciso me movimentar. E na maioria das vezes, essa é uma atitude suicida. Por exemplo, essa semana, no começo dessa semana, mais uma vez no grupo apareceu uma brasileira falando, olha, a situação é a seguinte, eu casei, a gente estava brigando muito e tal, a discussão estava muito quente, ela falou, cada vez piorava mais a nossa relação, até que ontem ele me bateu, eu não quero mais ficar com ele me agrediu fisicamente, ele mandou que eu e minha filha, que eu tive com ele, saísse de casa. E eu quero saber se eu tenho direito de ficar na casa. A legislação aqui é outra. Ela não trabalha, ela é completamente dependente desse marido. Ela, que não sei se é marido ou se é alguém que ela mora, que é apenas o pai do filho dela, não sei os detalhes, mas ela não tem direito pela casa. Para ela ter direito pela casa, ela tem que pagar pela parte dele, né? Se ele pagou, se ele comprova que quem paga é ele, ela não trabalha, ela não tem direito, ela precisa sair da casa, realmente, se ele mandar ela sair da casa, ele tem que sair, ela tem que sair da casa com a criança e pedir ajuda ao governo para pagar algum lugar para ela ficar uma espécie de como refugiada, assim, dependendo do governo, dependendo da ajuda de outros brasileiros ou de outras pessoas. Ou seja, eu acho que quando a gente sai do nosso país, não é exatamente essa vida que a gente está buscando, né? Quando eles saíram, mergulharam naquele submarino, não era exatamente a morte que eles estavam buscando. Eles estavam buscando a realização de um sonho, de uma aventura, de poder depois postar que mergulhou lá e viveu essa experiência no fundo do mar. Mas não foi isso que aconteceu. Então eu percebo que a falta de conhecimento é impossível, não é que seja impossível, nem que não seja aceitável, mas é muito sério uma mulher que tem filho no exterior com um estrangeiro que não conheça a Convenção de Haia. E se vocês soubessem a avalanche de mulheres nessa realidade todos os dias, gente, não é tipo assim, toda semana aparece uma mulher falando que vai viajar e vai levar o filho, sem autorização do pai. Ou perguntando, posso? Aí outras mulheres falam, pode, a pessoa vai, sabe? E é uma coisa absurda, pessoas que não buscam informações oficiais de como se assegurar. E é como viver uma fantasia, gente. Então, muito criticados por todos que estão acompanhando essa questão do submarino, eu quero te dizer que essa é a realidade de muitas e muitas mulheres. Mulheres que aceitam viver no exterior uma realidade que ela não aceitaria viver no Brasil. E ela sai e se expõe a determinados perigos, a uma determinada realidade que não é aceitável, assim, racionalmente. Por quê? Porque já não é mais um sonho, é uma fantasia. Então esse é o alerta de hoje. Tem vários vídeos no canal que eu falo, se você está pensando em sair do país, pensa primeiro nisso, investiga sobre aquilo. Olha as dicas aqui. São os vídeos de menos visualização, sabe? Agora, se você posta alguma coisa que deu muito certo, uma mulher que... essa mulher vive uma vida dos sonhos. Tem muitos likes, tem muitas visualizações. Ou seja, o cuidado, as informações sempre é o que vai respaldar seu sonho ter sucesso. Viva um sonho e não uma fantasia. Não mergulhe num submarino onde talvez você não volte, ok? Um beijo, espero que esse vídeo possa te ajudar. Se te ajudou, se faz sentido para você,
Por favor, deixe o seu like, deixe também o seu joinha, comentar. Joinha já é o like, né, gente? Deixe o seu comentário, que é muitíssimo importante para mim, e também a sua inscrição, para que mais e mais pessoas possam ser informadas, para que nós, mulheres brasileiras, internacionais, que estamos criando a nossa história, escrevendo e deixando o nosso legado, que nós possamos deixar um legado de sucesso para inspirar muitas outras mulheres. E que nós não passemos por situações de tanto constrangimento e muitas das vezes situações que não tem volta. Esse é o meu recado de hoje. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.